Sabe, um texto jurídico de quase 900 anos, será que ele pode ensinar alguma coisa sobre as disputas de hoje em dia? Olha, pode parecer meio improvável, né? Mas é isso que a gente vai descobrir agora, mergulhando na sabedoria atemporal de Maimônides sobre o que é justo e como fazer um acordo. Pois é, essa sensação de ser tratada de forma injusta por um proprietário ou por um chefe parece um problema super moderno, coisa dos nossos tempos. Mas a verdade é que isso é algo atemporal. E o mais interessante é que uma das maiores mentes jurídicas da história, o Maimônides, já tinha pensado nisso e criado toda uma estrutura para lidar com essas situações. Então vamos começar a entender essa estrutura. A base de tudo, o alicerce de Maimônides parte de uma ideia que parece simples, mas que é incrivelmente poderosa. Um acordo é um acordo. Simples assim. Para ele, o contrato de aluguel não é um arranjo qualquer, sabe? É como se fosse uma venda mesmo, só que por um tempo determinado. E o que isso quer dizer na prática? Que toda a seriedade, todas as regras que valem para compra e venda de um imóvel, por exemplo, também valem aqui. É um negócio sério. Ok, mas e quando o acordo azeda? Quando vira a palavra de um contra a do outro? Bom, para essas situações, Maimônides também tem um princípio fundamental, uma espécie de guia para a gente encontrar a verdade. E essa estrutura dele resolve até umas disputas bem curiosas, como essa do ano bissexto. Pensa só, se o aluguel foi combinado por ano, o inquilino leva aquele mês extra de fevereiro de graça. Agora, se o combinado era pagar por mês, aí o proprietário recebe por esse mês a mais. A chave de tudo está sempre nos termos do acordo original. E aqui está o ponto central para resolver essas brigas, o que a gente chama de ônus da prova. A ideia é bem simples, na verdade. Quem tem que provar alguma coisa é sempre a pessoa que está fazendo uma nova alegação, que está querendo mudar o que foi combinado ou o que já é o padrão. E a lógica disso é brilhante, né? Se o inquilino chega e fala, não, eu aluguei por mais tempo, é ele que tem que apresentar a prova. Por outro lado, se o dono do imóvel demora demais para cobrar o aluguel, a lei meio que assume que já foi pago. Aí, olha só, o jogo vira. O ônus da prova passa a ser do proprietário. É ele que vai ter que provar que não recebeu. Beleza, mas e quando o problema foge completamente do nosso controle? Tipo, um desastre natural, algo que ninguém podia prever. Imagina uma praga que simplesmente destrói a colheita inteira de um agricultor. E aí, como fica? Essa é uma pergunta fundamental sobre risco. Quem arca com esse prejuízo? É o agricultor que ralou o ano inteiro na terra que tem que perder tudo? Ou será que o dono da terra também tem que dividir esse fardo? A lógica de Maimônides, para isso, faz uma distinção muito interessante. Se o desastre foi algo generalizado, que afetou a região inteira, a maioria das fazendas, aí o prejuízo é dividido. O agricultor pode até reduzir o valor do aluguel. Agora, se o problema aconteceu só na terra daquele agricultor, aí a coisa muda. É considerado azar, um infortúnio individual e ele ainda precisa pagar o aluguel. E isso mostra uma coisa muito legal sobre o pensamento de Maimônides. Ele sabia que a lei não consegue prever absolutamente tudo. Por isso, o sistema que ele criou é flexível, sabe? Ele está super conectado com a realidade de cada comunidade. Basicamente, as regras que não estão no papel, o costume de um lugar, acabam virando parte do contrato. Tem força de lei. Por exemplo, o horário de trabalho, o jeito de fazer a colheita, se o patrão oferece comida ou não, tudo isso depende do que é costume naquela região. Isso garante que os acordos façam sentido na prática e sejam justos para aquela realidade. Bom, e para fechar, a gente chega na parte talvez mais poderosa e humanista de todas essas leis. É uma ideia que era, e ainda é, bem radical sobre a relação entre quem contrata e quem é contratado. Imagina o seguinte, um trabalhador foi contratado para trabalhar o dia todo. Chega na hora do almoço, ele decide que quer ir embora. A pergunta é, o chefe pode obrigar ele a ficar e terminar o serviço? E a resposta de Maimônides é categórica: não, de jeito nenhum. Um trabalhador, um diarista, pode largar o serviço a qualquer hora, até no meio do dia. E esse princípio não vem do nada, ele está baseado numa ideia ética muito profunda. A razão por trás disso é essa citação. A lei diz que os filhos de Israel são meus servos, ou seja, servos de uma força maior, e não servos de servos. O que isso quer dizer? Que a obrigação final de uma pessoa nunca é com um patrão aqui na Terra, e essa ideia é fundamental para impedir que um contrato de trabalho vire uma forma de escravidão. É uma garantia da liberdade. Só que essa liberdade toda vem com uma responsabilidade, existe um limite. Esse direito de sair a qualquer hora não vale se a pessoa, ao ir embora, for causar um prejuízo imediato e que não pode ser consertado para o empregador. Como no exemplo do linho, que estragaria se ficasse lá. A justiça, como a gente viu, precisa valer para os dois lados.
Então, resumindo, o que a gente aprende com essas leis tão antigas? A gente vê um sistema que não envelhece, sabe? Um sistema que é baseado em clareza, em responsabilidade que é dividida, em flexibilidade para se adaptar aos costumes e, acima de tudo, num respeito gigante pela dignidade de cada pessoa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Hoje, com a nossa economia de aplicativos, a gig economy, com todas essas novas formas de trabalho, o que será que a gente pode aprender com essa sabedoria de 900 anos atrás para criar um mercado que seja realmente mais justo e equilibrado para todo mundo?